Versículo 19. Colossenses 2:19. Só lembrando o que eu falei no primeiro momento, nós vivemos e trabalhamos para ver o progresso dos nossos irmãos. Quantos têm essa percepção de assim, amém? De verdade. Porque eu sei que todo aquele que cuida de gente, ele em algum momento ele precisa ter claro que ele abre mão dele mesmo. Inclusive, nosso compromisso com a santidade, ele cresce muito quando a gente cuida de pessoas. Porque quando a gente sabe que tem gente olhando para nós, aí a gente fica mais temeroso, até de tomar uma decisão errada, de pecar, de escandalizar o Evangelho, de fazer um pequenino tropeçar. Em geral é assim, as pessoas que não querem compromisso com o apacento, em geral tem problema de pecado oculto. Em geral é assim, as pessoas não querem porque, não. Agora bem recente, eu estava numa igreja na casa, e um irmão, nós estávamos terminando a leitura de um livro que eu escrevi no ano de 2000 aqui no sítio. Reescrevi esse livro com outro título chamado Não Seja Medíocre. E como um dos métodos de ensino da igreja, que a gente tem usado muito, é essa coisa de levar a igreja a ler. E o irmão lendo, porque cada um ficou com a tarefa de ler o livro e destacar os pontos assim, onde Deus falou com ele. E foi muito interessante. Esse irmão foi o último a fazer o trabalho, o dever de casa, eu chamo de dever de casa. E aí ele leu tudo, todos os pontos que Deus falou com ele, foi muito claro, pontual, pá. E no fim, ele surpreendeu todo mundo abrindo um pecado dele. O cara casado e tal. Ele abriu todo mundo, até eu fiquei assustado. Ele já tinha aberto o assunto pessoalmente para mim, uma semana antes daquela conversa. E ele abriu o tema assim, todo mundo meio surpreso, boca aberta. E ele agregou dizendo assim, inclusive é por conta disso que eu fui convidado várias vezes para cooperar, fui desafiado várias vezes para ajudar e eu não quis, porque eu estava preso nesse negócio, eu tinha medo de... Como é que eu vou ajudar alguém se eu vivo esse cativeiro? Ele colocou o cativeiro dele. Então, em geral, as pessoas que vivem para servir, que vivem para abençoar, elas também temem o pecado. Quando você abraça o pecado, você está desprezando todo o teu serviço às pessoas. Você está ignorando e desprezando que tem gente que precisa progredir na fé, progredir em Deus e que conta contigo. Pegando carona no que eu falei mais cedo, quando Paulo estava na cadeia. Mas esse texto de Paulo agora aos Colossenses, embora o tema aqui não é o suprimento da igreja, o vínculo da igreja, esse não é o tema. Paulo aqui ele está resistindo, e Paulo sempre resiste àqueles legalismos, aquelas coisas que entram no meio da igreja e começam a amarrar a igreja, impedir a igreja de ser igreja. Então ele está resistindo, ele está combatendo aqui aqueles irmãos que querem dominar outros com visões falsas, com profecias carnais, que querem exercer domínio sobre os outros. Ele está resistindo, se opondo a isso. Mas ele abre um tema muito interessante. Ele denuncia que essa turma que vive com essa falsa espiritualidade, visão de anjos e tudo mais, essa turma não está unido à cabeça. Ele denuncia, ele diz isso no versículo 19, que não retendo a cabeça. Aí ele abre uma revelação muito especial. Ele diz o quê? Que é uma coisa que ele já havia falado aos Efésios, mas ele diz o seguinte, que não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, aí vamos falar agora dos discípulos, todo o corpo suprido e bem vinculado,
todo o corpo é suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos. Faz o quê? Cresce o crescimento que procede de Deus. É tudo o que nós queremos, irmãos. Tudo que nós queremos é que todo o corpo, todos os discípulos, todos os irmãos, eles cresçam o crescimento que procede de Deus. É assim ou não é? É isso que Paulo estava falando quando ele estava na cadeia. Falou, entre morrer e viver, eu prefiro estar com Jesus 1000 vezes. Mas por causa de vocês, para que vocês cresçam numa fé sadia, eu prefiro, então eu escolho ficar aqui um tempo. Eu creio que Deus vai me deixar viver mais um pouquinho. Talvez essa seja a resposta de Deus também na vida de algumas pessoas quando ficam mais velhas, mais cansadas e pensam assim, poxa, meu tempo já está acabando. E Deus pode te surpreender e dizer assim, não, por causa do crescimento dos outros, você ainda tem que viver mais um pouquinho. Paulo tinha essa certeza. Como que ele tinha essa certeza? Eu não sei, mas ele tinha certeza de que, por causa da necessidade dos irmãos, ele tinha que viver um pouco mais. Mesmo que ele não estava com pânico, ele não estava aterrorizado com a possibilidade de morrer, não. Pelo contrário, ele queria morrer. Ele preferia morrer. Mas entre uma coisa e outra, ele, contando, olhando para os irmãos, ele tomou esse caminho. Nós queremos ver todo mundo crescer. É assim ou não é? É ou não é? O crescimento que procede de Deus. E Paulo diz que isso é possível quando existe, ou os irmãos estão supridos e bem vinculados através de duas coisas. Ele chama de juntas e ligamentos. São as articulações, né, e os ligamentos. Outro dia eu conversei com o Mitian. Lembra aquele encontro do Mitian aqui? Ele veio falar aqui sobre a igreja potencial. Num dos intervalos, almoçando, eu puxei Mitian para falar sobre esse texto. Por quê? Eu falei, Mitian, eu tenho lido muita coisa que veio lá de Buenos Aires, eu vejo que esse material de Buenos Aires corre o Brasil todo. Então, onde é que tirou esse negócio de juntas e ligamentos, discipulado e companheirismo? De onde vocês arrancaram isso? Porque o discipulado se compreende, porque o corpo está sujeito, um membro está sujeito ao outro. O teu dedo está sujeito, submissa à tua mão. Ela está unida, mas ela está ligada ali para um propósito, mas está debaixo da submissão. E vai para o braço, e vai para o ombro, e vai. Aí se entende claramente o discipulado, mas o companheirismo. A gente fala, porque diz que juntas e ligamentos os irmãos ensinam como companheirismo. Eu vejo muito exemplo de companheirismo na Bíblia. Tem lá, 2 em 2, 2 em 2, 2 em 2, 2 em 2. Mas às vezes muitos que eram enviados 2 em 2 nem tinham tanta amizade assim. Os caras iam por um tema de trabalho. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Eu vi que se condicionou o crescimento da igreja a esses dois vínculos, discipulado, companheirismo. Aí ele me explicou, eu falei assim, não, Franco, eu acho que o companheirismo foi forçado mesmo. Os irmãos tentaram, de uma certa forma, forçar. A gente via o discipulado. A gente via que essa coisa, essas juntas aí, esses ligamentos, a gente compreendia o discipulado. Mas o companheirismo, os irmãos queriam muito que envolvesse o companheirismo também e agregaram isso, mas olhando para o texto, não tem como você dizer, é isso. O que a gente sabe é o seguinte, espontaneamente, vários irmãos desenvolvem companheirismo na igreja. É assim ou não é? É ou não é? Uma forma natural. Às vezes, quando o irmão começa a viver igreja, se relacionar com ele, daqui a pouco ele tem um companheiro que vai orar com ele, que vai abrir até o coração, vai compartilhar algumas coisas, vão fazer coisas juntos. Mas não é nada que alguém tenha nominado. Você com ele ali, você agora com ele, você com aquele ali. Não tinha essa direção. Essa ordenação não partiu de ninguém. A não ser quando você envia alguém para fazer um trabalho. Pode acontecer. Vai fulano com Beltrano, aí você sugere, vai os dois lá e fazem. Mas uma forçação de um companheirismo, para que isso seja uma condição para o corpo estar suprido,
bem vinculado, não rola. Agora, discipulado, rola. Agora, discipulado também, o que nós temos visto, é que o melhor discipulado não é o discipulado forçado. O melhor discipulado é o discipulado que acontece espontaneamente. Eu queria falar uma coisa para você pensar. Sim, se alguém entre nós está suprido materialmente, o que é materialmente? Às vezes o irmão tem uma necessidade e alguém vai lá e atende. O irmãozinho lá passou um aperto lá na casa dele, foi suprido. E suprido espiritualmente, o irmão está bem alimentado. Você senta com a pessoa e vê que a pessoa está comendo. Tem palavra, tem vida nele. Então ele está suprido. E você percebe também que ele está vinculado. Ou seja, onde está a igreja se move, tu vê o cara lá. Ele está lá. Mas você não deu ainda nenhum discipulador para ele. Você não constituiu, você não arrumou a vida dele ainda, você não ordenou ele em canto nenhum, mas ele está suprido e bem vinculado. Não seria correto a gente dizer que esse cara já tem alguém discipulando ele? Mesmo sem nome? Olhando só para o texto, como um corpo, a igreja como um corpo, seria correto dizer? Quem está discipulando? Nem se alguém está. Porque esse cara está suprido e está bem vinculado. Porque às vezes a pessoa nem usa nome de discipulado. Tu olha a igreja, em vários lugares que as pessoas nem usam discipulado, mas você vê pela condição da pessoa que ela está suprida e está bem vinculada. Logo, se ela está suprida e bem vinculada, alguém está cuidando dela. Alguém está olhando pelo crescimento dela, alguém está cuidando, alguém está discipulando. Mesmo sem nome de discipulador, sem nome de líder, sem nome de nada, não tem que ter nome. O nome não faz acontecer nada. Irmão, tem gente que prima muito pelo nome, né? Conversava com o irmão outro dia, o irmão primou muito pelo nome, ele queria um nome. Falei, cara, nome não é importante. O importante é que aconteça. O importante é que seja. Título não produz. Você pode dar título para qualquer pessoa. Você agora é discipulador, você agora é líder, você agora... E às vezes os nomes estão lá e tem gente que está desnutrida e tem gente que não está bem vinculada. Ora, por culpa da própria ovelha, ora por culpa do tal discipulador e do líder. É só você checar e aí você descobre que de fato a coisa não está acontecendo. Em algum momento por causa do discípulo, outro momento por causa do discipulador. Não acontece. Às vezes por culpa dos dois. Tem hora que é culpa dos dois. Você olha, isso não está acontecendo. Como é que a gente sabe que alguém está sendo bem discipulado? Ou discipulado? É só ver que ele está suprido e bem vinculado. O resultado de um discipulado verdadeiro produz suprimento de qualquer natureza. De qualquer necessidade que a pessoa tenha, tem alguém que está atendendo. E está bem alimentado espiritualmente. Ele está falando o que Deus está falando no nosso meio. A palavra que Deus libera entre nós, o cara está reproduzindo. O cara não está alheio. Deus está falando sobre um assunto aqui, o cara está falando de outro negócio totalmente. Não está, ele está linkado. Você vê que o alimento está correndo. E não precisa ser do púlpito. Necessariamente, porque a palavra muitas vezes não vem do púlpito. A palavra de Deus é viva, ela acontece às vezes no meio da igreja, numa conversa de liderança, numa mesa pastoral, às vezes a palavra sai ali e dali ela corre no meio da igreja. A palavra de Deus é assim. E você vê que alguém está respondendo aquela palavra, está linkado, está exato, está igual. Você está comendo. E você vê também que a pessoa é uma pessoa bem vinculada. Bem vinculada. Então, quer tenha nome de discipulado ou não tenha nome de discipulado, se houver juntas e ligamentos de verdade, vai ter gente suprida e bem vinculada. Você diz amém ou não? Todos nós queremos alimentar as ovelhas.
cumprir as ovelhas. A igreja, ela precisa desenvolver potencialmente o seu ministério de ensino. Todos os irmãos precisam ser ensinados. Porque se eles não são ensinados, eles não conhecem a vontade de Deus. Se eles não conhecem a vontade de Deus, eles não podem viver a vontade de Deus. Se não vive a vontade de Deus, não pode transmitir a vontade de Deus. Porque se transmitir o que não vive, vai começar a viver uma hipocrisia. Concorda? Concorda ou não? Então ele tem que saber, ele tem que viver e tem que transmitir. Então, talvez vocês não saibam disso, mas um dos maiores empenhos de quem preside a igreja é saber como levar a palavra a todos os irmãos de forma intensa, porque a gente compete com o mundo fala o tempo inteiro, o mundo é muita informação, muita informação, muita informação. O cara liga a televisão, assiste um jornal, ele ouve lá o repórter falando, já vê letrinhas passando embaixo. O cara consegue ter 2, 3 notícias ao mesmo tempo. A gente compete com a diversão. O que é diversão, Franco? Diversão é aquilo que não é contentamento. Porque contentamento contém você. Diversão diverge você. Então o mundo trabalha para divertir o mundo. É pão e circo. E vai um show, um evento, dia dos namorados, festa junina, festa não sei de quê, festa não sei de quê, vai divertindo toda a galera. O nosso trabalho não é divertir. Nós ensinamos os irmãos a serem contentes com tudo que tem. Então a gente não trabalha para divertir ninguém. É até importante dizer isso, por quê? Porque tem pais de adolescentes que acham que a igreja tem que ter um clube, um lugar para divertir adolescentes. A igreja não é um lugar de diversão. Ela não está ali para distrair gente. A igreja faz discípulos. É um lugar de fazer discípulos. O grande problema de querer que o filho fique na diversão é porque muitos pais não criam filhos para a igreja. Como assim, Franco? Imagina que você quer criar um filho para ir para ser atleta. Alguém que pensa que o filho vai ser um atleta, onde ele investe no filho? No esporte. Vambora, meu filho, desde cedo, né? Ele erra para cá, ele erra para cá, ele erra para cá, trabalha, empenha, né? Ser um atleta. Meu filho, quando crescer, eu quero que ele seja um atleta. Alguém criaria um filho para ser atleta e daria um videogame para ele ficar na frente da televisão o dia inteiro? Criaria, sim? Ia funcionar teu plano? Não. Se você quer que teu filho seja um militar das Forças Armadas, você não ensinaria ele disciplina desde cedo? Ensinaria ou não? Respeito à autoridade. Reconhecimento de hierarquia. Ensinaria ou não? Quem cria um filho de qualquer jeito e depois quer que o cara siga nas Forças Armadas? Ele não vai aguentar lá um ano. Agora a gente tem um problema grave, por quê? Porque a gente quer nossos filhos no reino de Deus. E a gente não ensina, não prepara os nossos filhos para viver no reino. O reino de Deus é lugar de gente quebrantada. Deus resiste ao soberbo. Deus dá graça aos humildes. Quem deixa o filho crescer na soberba, ele está criando um filho para ser inimigo de Deus, não amigo de Deus. Egoísta, egocêntrico. E vai criando aquele monstrinho e depois quer que a igreja absorva aquele monstro. Não tem como, é incompatível. A igreja é um ambiente de gente quebrantada, submissa, que anda na verdade. É um outro negócio. Mas tem gente que cria na esperança de que a igreja absorva. Como se a igreja tivesse obrigação de absorver gente que não quer nada com nada. Tu dá a palavra, não quer. Tu fala de autoridade, rejeita. Rejeita a autoridade dentro de casa, vai aceitar a autoridade na igreja? Se a autoridade do pai e da mãe não é considerada, por que tu acha que a autoridade do pastor vai ser considerada, meu filho? Acorda. Então, aí depois se espera que a igreja divirta a criança. Por quê? Porque foi o que você fez quando ele era pequenininho, divertiu ele a vida inteira. Botou ele na frente da televisão, diverte.
Aí quando chega na fase do adolescente tem que ter um negócio, um evento. Para divertir. Eu já cansei de falar com pais assim, não, mas a igreja precisa de um negócio. Que negócio, mano? Não, acho que tem que fazer um negócio para os adolescentes. Mas que negócio para os adolescentes tem que ter? Eles não amam Jesus, eu amo Jesus, esse é o tema. Quem ama Jesus vai querer buscar o Senhor, vai querer ouvir, só vai querer vigília, oração. Só você lembrar da tua juventude, se você cresceu no meio da igreja, tu vai saber como é. Quem está apaixonado por Jesus, o cara quer Deus. Pô. Ele não quer diversão. Ele quer Deus. Quer ser cheio de Espírito Santo, cheio da palavra. Que diversão. Não tem chicana, não sei o quê. Não tem. Só inventa. A igreja até inventa. Mas não. Se for uma estratégia evangelística, talvez seja mais sensato. Agora, estratégia para prender jovem, vai prender aqui, mas não vai entrar no reino nunca. Não entra no reino. Para entrar no reino tem condição. Jesus colocou as condições para entrar no reino. Deu para entender ou não? Eu fiz essa analogia do esporte, das Forças Armadas. Eu tenho conversado com alguns pais, assim, que esperam que a igreja seja uma babá, entendeu? Eu digo, irmão, igreja não é babá. Igreja não é diversão. Igreja não é nada disso. Igreja é manifestação do reino de Deus. Qualquer coisa diferente disso, nem a igreja é. Vai ser um clube, um negócio qualquer, mas igreja é relacionamento onde as pessoas vivem assim, assado, assim. E alguns pais têm compreendido a minha exposição. Eu digo, querido, é assim que é. Mas, infelizmente, às vezes nós não criamos filhos para viver nesse ambiente. O ambiente de igreja é um ambiente relacional, confrontativo. Se for a igreja ativa, ela vai confrontar pecado, ela vai falar, ela vai dizer, entendeu? Se for um ambiente real, ambiente de amor, mas na verdade. Então a gente espera que as pessoas tenham esse comportamento. Alguém me falou? Ouviu alguém dizer Franco? Foi o anjo? Oxe. Senhor. Outro grande desafio é que nós precisamos alimentar todos os irmãos. Eu falei que os pastores pensam muito nisso. E para alimentar, existem muitos métodos para se levar a palavra. Em Michan tem um material chamado o Ministério Didático da Igreja. Pode anotar isso aí, deve ter em português, espanhol. O Ministério Didático da Igreja. Você pode baixar na internet, deve ter o pessoal de Piracicaba, deve ter. Cara, que documento bom. E lá no meio, Michan fala sobre os métodos de ensino. E ele fala sobre o discurso, que a gente usa muito quando vem para cá, as reuniões. Esse discurso é um método bom, mas ele não é tão eficaz, porque muita coisa que você ouve aqui você perde. Aí ele fala do método de discurso, onde a pessoa ouve o discurso e anota, como eu estou vendo alguns anotando. É melhor, porque a chance de reter é maior. Mas tem muita gente que anota e nunca mais vê o que anotou. É verdade. Tem gente que tem bíblias escritas de anotação, mas não volta lá. Não vê o que anotou naquele dia. Então, o ensino é possível que tenha passado. Ele fala do método da música, que a música deveria também ensinar as pessoas, a palavra através da música. Das artes cênicas, teatro. O teatro você pode usar tanto para pregar para alguém, para evangelizar, mas pode ensinar também. Tem muitos teatrinhos que têm ensinos espetaculares. O cara viu e aprendeu. Opa, você pode ensinar com arte. Você pode ensinar com livros, com vídeos. Aí as mídias são muitas. Você fala de vídeo, livro, tal. Às vezes você coloca alguém, faz a campanha dos 40 dias, uma vida com propósito. Quem fez a campanha? É bom ou não é bom? Não é ótimo a vida com propósito?
Tu termina aqueles 40 dias, todo mundo participou, leu, coisa e tal, mas aquilo ali é um método também, um método muito bom. E é melhor ainda quando você faz o cara ler e participar. Por quê? Porque, em geral, os irmãos são preguiçosos. O pastor trabalha a comida, faz a comidinha, põe na mesa. E o que a Bíblia fala sobre o preguiçoso? Não ouvi alguém falar alto agora? A comida está lá na mesa, mas o preguiçoso não quer o quê? Ele não quer pegar a comida no prato e ter o trabalho de trazer a boca. Ele não quer. Então, como a gente tem muita ovelha preguiçosa, a gente fica assim, ó. Meu Deus, nem quando tu coloca a comidinha na boca, o cara quer comer. Então, é um trabalho intenso para alimentar as ovelhas. Isso demanda tempo, desgaste. Você ora, você trabalha, você escreve, você grava, você vai fazendo um montão de coisa. Você vai produzindo o máximo de conteúdo possível para que a pessoa coma. Isso tudo você está concorrendo com a diversão do mundo, está concorrendo com videogame, está concorrendo com filme, seriado americano, que é a novela mais nova agora, que os caras pegam ali. Eu vejo homem adulto em aviões, agarrado naquele troço, seriado que o cara não perde um. Você está concorrendo com essa lixarada toda, porque para isso o cara não é preguiçoso. Ele baixa o negócio, antecipa a série, ele faz, e você está concorrendo com aquela porcaria toda. Ele não tem preguiça de ficar 1 hora no videogame, 2 horas, ele não tem preguiça. Mas fala para ele, vamos ler esse livro é bom. Cara, eu não gosto de ler. Cara, o que a gente vai fazer com o cara? Toma esse vídeo aí. Tem irmão que fala assim, Franco, manda vídeo de 5 minutos. Sabe o que fala vídeo de 5 minutos? Porque é o máximo que o cara consegue ter atenção para ouvir a palavra. 5 minutos. Modesto. Modesto, cara, tu desafia o cara a ler a Bíblia um ano. Quem começou a ler a Bíblia esse ano? Nem levanta a mão, por favor. Começa, mas aí quando chega... Estudar a palavra e olhar. Gente, a palavra é de uma riqueza. Então, quando você pensa assim, já li tudo, já sei, não sabe. Quando tu pensa assim, cara, já tem tudo, não tem. Esse dia eu deparei com um texto assim, muito legal. Posso compartilhar com vocês, não? Abre aí. 3 minutos para um respiro criativo aqui. Eu estou lendo a Bíblia agora, procurando um assunto especificamente. Mas eu encontrei uma outra coisa que me deixou assim perplexo. Por exemplo, de vez em quando eu encontro alguém que diz assim, lá no céu nós não vamos nos conhecer, né, Franco? Como assim? Não, lá no céu ninguém se conhece. Por quê? Aí tem um monte de argumento, que lá não vai ter choro, porque se tiver memória vai lembrar dos entes queridos. Já viu essas conversas todas, né, Modelo? Mas um dos argumentos que os irmãos dão, para dizer que ninguém vai conhecer, é de Jesus no caminho de Emaús, com os 2 discípulos. Porque os caras andaram com Jesus e não reconheceram Jesus. E para esse argumento eu nunca tive resposta. Até esses dias estou na minha leitura bíblica, estou antecipado, graças a Deus, acho que eu termino antes do final do ano, mas estou no Evangelho de Marcos e de repente Marcos, capítulo 16, versículo 12, quando fala da ressurreição de Jesus, meus olhos se abriram. Eu não sei se você já viu isso, porque eu te confesso que eu nunca vi, entendeu? Por isso que eu estou tão bobinho aqui, porque eu nunca tinha visto. De repente você já viu, lendo, já viu, mas eu nunca vi. Quando Marcos 16, 12 diz, depois disso manifestou-se em outra forma. E eu fui pesquisar outra forma. Então Jesus não foi na forma conhecida dele. Ele foi de um outro jeito, de uma outra forma. Há 2 deles que estavam no caminho para o campo, que a gente sabe que eram os 2 que estavam indo para o caminho de Emaús, porque depois eles voltaram para avisar que Jesus estava vivo. E a Bíblia é assim, nunca
Se você pegar a Bíblia que eu li esse ano, tu vai ver quantas anotações eu fiz de algo que eu nunca tinha visto. Nunca vi. A Bíblia é abundante, mas eu confesso, ler a Bíblia tem que ter uma disciplina. Eu confesso que eu oro para ler a Bíblia. Eu peço a Deus, Senhor, me ajuda, eu tenho que ler. Não é que eu tenho que ler para pregar, não. Não é que eu tenho que ler para ter um assunto, não. Não é que eu tenho que ler porque eu sou pastor, não. Eu tenho que ler porque eu não vivo sem a tua palavra. Nem só de pão, homem, mas de toda palavra que sai. Eu estava falando para o Marcão agora, eu falei, Marcão, quando a gente ouve homem, não tem fé. Eu falei com vocês no início aqui, quando a gente orou. Você ouvir homem, não tem fé. Por mais inteligente que o homem seja, por melhor que seja o diagnóstico do médico, não gera fé em você. O que gera fé é quando Deus fala. Se Deus falar, você tem fé. A fé vem pelo, o ouvir vem pela. Você lê e daqui a pouco você tem palavra todo dia. Mas em geral as pessoas têm muita preguiça. Elas não querem ler. Vídeo tem que ser pequenininho, de 5 minutos. Já cansei de ouvir, irmão. Falei que eu gosto muito da palavra, cara, é muito longa. Tem vídeo lá de 1 hora, não dá para fazer de 10 não. Muito cara de pau. Eu estava numa reunião de líderes, lá em Curitiba, um irmão levantou assim, falou assim, cara, legal esse negócio de fazer ensino, mas não dá para ser assim nos 10 minutos, não? Aí eu voltei para ele, que ele é palmeirense, falei, quando você assiste o jogo do Palmeiras, tu só assiste 10 minutos só? Mas é diferente, né? O jogo do Palmeiras, né? Perdão. Geral assim, palavra tem que ser, faz em pílulas, irmão, faz em pílula. Pílula. E às vezes tu faz pílula, ninguém nem toma pílula. Então a gente vive um drama. Por mais métodos que se existam para ensinar, a galera não tem fome. E a gente tem 2 classes de ovelha. A gorda, que em outro tempo já comeu até bem, e acha que já sabe tudo. Que capaz de deitar em cima de um favo de mel, acabar com o favo de mel. E você tem aquela ovelha preguiçosa. A gente está em busca da faminta. Deixa eu te falar uma coisa, olha. Não tem coisa que estimule mais você e a mim do que encontrar um faminto. Não tem. Quando a gente encontra o faminto, a gente entra pela madrugada. Se a gente encontrar alguém com fome de Deus, a gente vai. Não tem hora para terminar. Porque isso estimula a gente. Como bom dispenseiro, a gente quer dar o melhor para quem tem fome e sede. Mas a gente vive esse drama desse tempo, dessa época, como nunca houve antes. Eu estou falando dos 30 anos e pouquinho que eu caminho com o Senhor. Eu nunca vi uma geração tão preguiçosa quanto essa. Nunca vi. E cara de pau. Eles não têm nem vergonha para dizer que preferem mais outro negócio do que a palavra. Eu digo, eu também luto para ler. Eu luto para orar. Também luto. Quem não luta? Agora, uma coisa é certa. Quando você entra num ritmo, vira um prazer. É assim ou não é? Quando você pega aquela... Daqui a pouco você não quer ver nem televisão, não quer nada. Você já passa, vai direto para o quarto, você já quer ficar com o Senhor ali. É assim ou não é? Quando cria aquele ambiente já... É que às vezes a gente sai daquele ambiente e depois para voltar é ruim de novo. É igual como o cara que está caminhando, exercitando, que dá aquela parada de férias, aí sai com a família de férias, quando volta e, meu Deus, é difícil. Mas quando você está no ritmo, você quer mais e mais. Quando você está lendo e Deus começa a falar contigo, tu quer ouvir mais e mais. Você está orando e está vendo Deus responder, você quer mais e mais. É assim ou não é? Mas quando a gente perde isso, para reconectar é altamente complicado. Esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos hoje, nesse tempo. É competir com tanta coisa como nunca houve antes. Nunca houve tanta pornografia no mundo. E tão fácil.
A pornografia, ela vicia. Não é só o Facebook que vicia. A pornografia vicia também. Eu tenho um videozinho, talvez até jogue aí depois da tardinha, que eu pedi até para o irmão fazer uma dublagem. De um cara, o cara não é cristão, mas o cara diz que o telefone celular libera uma substância chamada dopamina. É a mesma substância que é liberada quando você prova bebida alcoólica pela primeira vez. Lembra quando você, quem veio da bagaceira? Você começou a beber e aquela bebidinha lá dava uma alegriazinha assim. O cigarro faz isso. Aquela dopamina que gera vício. Deu para entender? Porque no primeiro momento ninguém bebe e sente gosto bom na bebida. Quando o cara bebe a primeira vez, o cara sente até um gosto ruim. Mas ele não bebe pelo gosto, pelo paladar. Ele acaba gostando, acaba se viciando por causa da dopamina. E esse cara alega que o celular gera uma dopamina. Então, se gera dopamina, a gente tem outro problema. Tem um monte de gente viciada em celular, que não larga o celular para nada. Eu vi uma matéria, um dia desse na televisão, que o cara fez a chamada, eu falei, opa, isso me interessa. Parei lá para ver, o cara levou um monte de gente para uma ilha e tirou o celular de todo mundo. E os caras ficaram igual zumbis. Assim. Gente, vocês precisavam ver a alegria quando os caras devolveram o celular. Gente chorando. É vício. Eu sei que é isso, é vício. Ficou viciado. Retiro, que tem gente que vai para retiro que não consegue ficar sem celular. E tem mais, como o celular atrapalha algumas reuniões de presbitério, de mesa pastoral. Eu falo lá para aquela geração Y que está comigo lá. Eu digo, meus queridos, tem coisa que tem que ter muita paciência. Porque é uma geração tão veloz que é assim. Você toca um assunto qualquer. Você pega, por exemplo, e diz assim, então o Modesto me mandou um vídeo para eu ver sobre a constelação de Virgem. Cara, na hora já abre o celular. Virgem, constelação. Você nem terminou de falar o assunto, o cara já está com o vídeo na mão para mostrar para você. Eu fico pensando os médicos, a frustração de um médico quando tenta dar o diagnóstico para o paciente, o cara já sabe tudo que o médico falou e mais alguma coisa. Ele já leu tudo. O cara daqui a pouco vai estar frustrado, vai querer mudar de profissão. Falando uma coisa que todo mundo já sabe. Nem te surpreende, mas não, já sei disso, doutor. Não, também tem isso, doutor. Também tem isso. E eu li isso também aqui. As pessoas estão nessa vibe. Isso vicia. É um vício. Vício de informação, um vício, como outro. Está sempre na frente. Tem gente que quer sempre saber de tudo mesmo, porque já é um problema do ser humano. E muita informação falsa. É por isso que um monte de gente passa um monte de vídeo mentiroso, história falsa. Aí tem uma galera que entra na internet e brinca. E com os crentes, principalmente, porque crente, olha, não tem coisa pior do que crente. Crente passa tudo para você. O cara não consulta, não vê a fonte, não avalia se é real, ele vai jogando para você. Olha isso aí, tem coisa que é absurda. A última que mandaram assim, foi até engraçado, foi vão chegar 18 navios com 1.800.000 pessoas. 13, não é 18 não? Eu pensei que era 18. Mas não quebrei o galho, 18 é mais, né? A probabilidade aumenta. 18 milhões de muçulmanos chegando no Brasil. Vamos morar. Oi? 1.800.000. Não é 18 navios. 1.800.000. De cara assim, já toma um susto, não? 1.800.000, já tem 2 milhões aqui, aí começa a fazer aquele alvoroço. Eu falei, cara. É um problema logístico, sério. O maior navio que existe de passageiros leva cerca de 6.500 pessoas. Tem que ter uma tripulação de 3.500. Isso.
O pessoal passa assim, que vai embora, e já tem, vamos orar por aqueles 1.800.000 que vão chegar aí. É o povo mais, de verdade, acho que é o povo que mais leva lixo na internet, é o povo evangélico. Nem pensa. Por quê? Porque considera que a fonte é segura. É o irmão que mandou, foi o pastor que mandou, foi o líder que mandou, vai, distribui, chuta, dá cabeçada, e às vezes faz um negócio assim, infantil. E de vez em quando tem que estar corrigindo também textos, vídeos. Olha, tem irmão que já gostava disso há muitos anos, na época do e-mail. Eles gostavam de mandar aqueles e-mails emocionais, emotivos, com um monte de mentira bíblica, que não tinha nem contexto da palavra. Às vezes, o cara citando texto que não é texto da Bíblia. Isso já era antigo. Os PowerPoint, lembra? Emocionais. Tinha aquela musiquinha. Tlã, 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 tlã. Hoje é um dia especial para você. Aí começa. Aquele alisamento de ego, uns troços sem cruz. Aí vai. Tem gente que gosta. Agora está fácil, porque agora tem tudo. Mas também tem pornografia. Mas também tem todo tipo de lixo. Eu tenho conversado com homens adultos que lutam contra a pornografia e não é fácil. Porque a pornografia está em todo lugar. Então olha só que drama, amado, que a gente vive. A gente vive num tempo como nunca houve. Onde as pessoas têm todo esse mundo para se escravizar, para se arrebentar, para se prostituir. E as coisas mais loucas que você nem imagina. Outro dia eu estava gravando um programa Pôr da Folha, a irmã trouxe um assunto. Qual era o assunto? As bonecas usadas em sexo. Tem aquela boneca erótica, sei lá, boneca que o cara transa com a boneca. E aí, como ela é repórter, ela traz um monte de informação, né? O que eu não sabia que eu fiquei de queixo caído assim? Ó. Ela falou, Barcelona foi a primeira cidade do mundo que tem um prostíbulo de boneca. Eu falei, tem. Prostíbulo de boneca. Não, pior. A matéria era a seguinte, a matéria era que um cara, até meu xará, um Sérgio lá, espanhol, ele desenvolveu uma boneca erótica sensitiva. Então, ela interage com o cara. E ela tem uma inteligência artificial, então ela vai pegando o jeitinho que o cara gosta. E aí tem botãozinho assim que o cara coloca assim, eu quero uma mulher meiga. Então ela fica meiga. Oi, meu bem. E à medida que ele vai conversando com ela, ela vai desenvolvendo que ele gosta da meiguice. Não, ele quer uma mulher mais forte. Oi, meu bem. Ele coloca lá. Ele vai mudando a bonequinha e a bonequinha. Por quê? Porque o cara percebeu que o homem não precisa só de sexo. Ele precisa também, ele é carente, entendeu? Então ele precisa de, né, como disse não é Coca-Cola, mas precisa de emoção para valer, entendeu? Então ele precisa pastorear as emoções dele, precisa de uma boneca que faça companhia a ele. Gente, é o mundo que a gente vive. Esse é o mundo. Se alguém há 15 anos, há 20 anos, profetizasse um negócio desse, alguém diz, pô, pegou pesado. Mano, é louco. Mas essa loucura toda está à mercê de qualquer pessoa. Está a um toque de qualquer um. Está aqui, ó. Telefone, nunca foi tão fácil. Vocês entendem ou não? E nós precisamos alimentar as ovelhas. Voltei para o assunto. Elas precisam estar nutridas. Elas têm que estar bem alimentadas. E o nosso trabalho é alimentar as ovelhas. Só que elas não querem comer o melhor que você tem. Elas querem porcariazinho, lixozinho. É o que elas gostam. E a gente vai pensando cada vez mais num método diferente, novo. Porque o melhor, a gente sabe qual é. É o exemplo. É estar perto e com a vida você influenciar a pessoa.
Não tem coisa mais tremenda do que ver a outra pessoa. Cheguei esse dia na casa do... Não, vi pelo vídeo, nem cheguei. Vi pelo vídeo a minha netinha fazendo um monte de coisa. Aí dança, aí canta, ajoelha. Aí eu falei, olha, ela imita vocês. O que vê fazer, ela vai fazer. Porque a melhor forma de ensinar é o exemplo. A pessoa vê você. Mas deixa eu falar uma coisa com vocês. Quantas pessoas na congregação que você participa, você pode influenciar pelo exemplo? De verdade. É muito limitado. Você pode trazer 10 para perto de você. Vamos ser G12 agora. Você pode trazer 12 para perto de você. Mas, gente, não dá para você influenciar pelo exemplo 100, 200. Tu não tem como influenciar pelo exemplo 200. Teoricamente, a gente pensou assim, eu influencio 10 aqui pelo exemplo, e esses 10 influenciam mais 10 pelo exemplo, que influenciam mais... Mas não é assim, não acontece assim, amados. Não é desse jeito. E às vezes chega mais gente do que a gente esperava. Às vezes tem mais filho do que pai. Aquele mês se evangelizou, se multiplicou o número dos discípulos. Aí tem problema para alimentar essa gente. Para suprir essa gente. E não é só o problema que os diáconos lá, os apóstolos tiveram lá em Atos 6, de dar comida para todo mundo. Não é só esse problema. É outro problema mais. Qual é? Nós precisamos hoje alimentar com a palavra. Porque tem gente que está desnutrido da palavra. E um discipulado normal, genuíno, ele produz vínculo e suprimento. Você diz amém ou não? Ele tem que estar suprida. Se alguém no nosso meio não está, como o texto que eu li lá de Colossenses 2,19, se não está, diga comigo, suprido. Diga, suprido. Bem vinculado. Não está sendo discipulado. Não está. Por quê? Porque é a consequência. Deu para entender ou não? O irmão me deu a dica aqui que eu vou gastar vocês mais um tempinho, porque a cozinha pediu para eu gastar vocês mais um pouquinho. Ficar feliz. Diga comigo, suprido. Bem vinculado. Se você vê que alguém está desnutrido, não está sendo discipulado. Ou por um problema do discipulador, que às vezes é problema do discipulador, mas às vezes é problema do discípulo. Eu sei que quando a gente fala problema do discipulador, alguém diz assim, mas peraí, Franco, como é que a gente faz essa conta? É uma conta difícil. Por quê? Porque às vezes o cara tem 7 discípulos. Vamos lá pegar um exemplo aqui. Valci tem 7 discípulos com ele lá. Aí eu vejo que 5 estão gordinhos, igual a ele, assim, gordinho. E 2... Aí eu digo assim, pô, se Valci tem 7 discípulos, 5 está gordinho, 2 está fininho, o problema é das ovelhas. Certo? Certo ou errado? Nem sempre. Pode ter uma exceçãozinha aí. Por isso que pastor tem que sempre olhar, examinar a coisa de gente. Porque às vezes você descobre que o Valci gosta de trabalhar com aquele estilinho dos 5. E quando ele vê uma alma mais cansada, ele diz, ai, fulano chegou, ai meu Deus. O problema pode ser do discipulador. Porque tem discípulo que é mais difícil mesmo. Que ninguém se anima com ele. Tem discípulo que te prova, que te gasta, que te testa. E você perde a paciência rápido, que te irrita. Tem ou não tem? Só comigo que acontece isso ou com você também? Sei que o negócio... Sei que era só comigo. Porque tem gente que consegue ter a graça de tirar você da graça, não é assim? Ele vai, te prova até a última gota. Então... Pode ser que daqueles 5 gordinhos que você tenha lá, é gente que está fechado com ele, gente que ele tem empatia. E os outros 2 são 2 almas, 2 malas sem alça, com rodinha, sem rodinha, de papelão na chuva, né? Assim que tu diz. Negócio difícil de carregar. E aí ele dá aquela fechadinha de coração básica, para os 2 caras, e os 2 estão desnutridos porque o Valci rejeitou eles no coração. Porque
aquele alimento, o Valci não gosta. Ele não prova. Porque aquele mandamento de Romanos 15, quando Paulo diz acolhei-vos, diga acolhei-vos. Acolhei-vos uns aos outros. Aqui, acolhei-vos, dos significados da palavra no original é comer. Porque no fundo, quando a gente acolhe um ao outro, não é acolher em casa. Porque acolher em casa é fácil. Você abre a casa, o cara está lá. É acolher dentro de você. E tem gente que a gente não acolhe dentro de nós. E tem gente que a gente acolhe, mas depois a gente expulsa. Porque a pessoa vê. Não, porque tem gente que é assim também. Com a mesma facilidade que ela tem de acolher, ela tem também de expulsar. Eu te acolho porque você está rindo para mim, você é simpático, você é meu amigo. Um dia tu pisa no meu pé, não te acolho mais. Então, acolher é dentro. Acolher no coração, não é só na casa. Não é só na agenda. Não é só no tempo, é dentro. Então, é como uma comida. Por isso que o significado da palavra ali também pode ser comer, que remete você para a ceia. Corpo de Cristo. Quem lembra? Né? Amém. Você come o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo hoje? Quem é o corpo de Cristo? Não ouvi. Embora sendo muitos, somos um só pão, diz o texto. Embora sendo muitos, somos um só pão. Quando você come do pão, olha a pessoinha que está do teu lado aí. Está ali no teu pão, essa figura. Olha lá, Modesto, dá uma olhada para o Claudinho também. Claudinho te olhou assim, fez uma cara assim, meu Deus. Você come. Você está acolhendo a pessoa dentro de você. Você já viu alguém comer o pão e cuspir o pão depois? Eu nunca vi. Comer o pão e cuspir. Nunca vi. Mas a gente cospe os irmãos. Irmão, a gente cospe. Ora a gente acolhe, ora a gente cospe, ora a gente não acolhe mais e acabou a história. Então pode ser um problema do discipulador mesmo. Mas pode não ser. Pode ser que os dois fraquinhos estão ali, Valci está alimentando 5 bem, e os outros 2 não querem nada. Eles têm problemas. E é sobre esses 2 que eu quero falar. Eu não quero falar dos 5 e nem quero falar do Valci com vocês. Eu quero gastar esse tempo de hoje falando sobre os 2 desnutridos, como se eles fossem responsáveis. Como se eles fossem responsáveis. Por quê? Porque ele, além de ser preguiçoso, tem um outro problema. Diga comigo assim, bem vinculado. Diga bem vinculado. O cara, para estar bem vinculado, ele tem que pertencer. Ele tem que estar nas juntas e ligamentos. E aí, a gente tem um outro problema. Nós vivemos num tempo onde se ensina que a gente não pertence a ninguém. Que a gente não pertence a nada. Deu para entender ou não? Você vai pegar vários ensinos gospel, dizendo que você não tem que pertencer a ninguém e a nada. Que você é você e Deus. Você não precisa de igreja, você não precisa de irmão, você não precisa de nada. Você, sozinho tu se vira. Então esse ensino também é forte no meio da igreja. Tem gente que acha que ele pode viver independente. Eu vou explicar os extremos. É assim, de um lado, você tem dominador mesmo. Tem gente que domina a outra pessoa profundamente, escraviza a ovelha. E o cara quer sair desse dominador. Ai, me solta! E solta. Para ele exercer o sacerdócio dele. E tem gente que acha que o sacerdócio dele é só ele e Deus. E que Deus não pode usar ninguém para cooperar com ele. Você já teve problema com alguém, você que cuida de gente? Você já teve problema com alguém que não aceita ouvir Deus na boca de ninguém? Que Deus fala com ela direto ou não fala? Não, Deus fala comigo. Tá bom, mas como é que Deus fala contigo? Deus não usa ninguém? Deus sempre fala contigo em sonhos, visões, na Bíblia, sempre.
Deus não usa pessoas para te orientar, para te ajudar, não usa. Porque aí tu cai no extremo, entendeu, mano? De um lado, você tem um domínio verdadeiro. Um dominador, não é discipulador, é um D de dominador. E do outro lado, você tem uma pessoa que não quer ninguém na sua vida. Ninguém. Eu vi uma matéria essa semana de uma mulher que se fingiu cega por 26 anos, 27 anos, 28 anos. Até fizeram uma brincadeira com ela. Ela se fingiu de cega porque ela não queria cumprimentar ninguém, segundo a matéria. Alguém escreveu lá embaixo, bastaria morar em Curitiba. Se morasse em Curitiba, não ia ter esse problema. Mexer com os curitibanos, não é que curitibano não gosta realmente de cumprimentar. Quer dizer, não são todos, mas a maioria. Trata dos cariocas profundamente. Os curitibanos tratam profundamente do nosso amor, da nossa paciência. Tu entra no elevador, bom dia, bom dia, bom dia. Estava sentado com o Valmael. Quem conhece o Valmael? Lembra do Valmael? Ah, vocês conhecem o Valmael. Estava com o Valmael outro dia na igreja, na casa lá, coitado do Valmael. Estava já transtornado. Ele está nos primeiros dias dele lá em Curitiba. Agora não, agora ele está adaptado. Ele estava machucado demais. Falei, cara, o pessoal não olha na tua cara e te ignora. Eu falei, é assim mesmo, mas vai melhorar. Você não desiste não, meu irmão. Vai, persevera. Daqui a hora tu arranca o bom dia de alguém. Mas tem gente que não quer ter contato com ninguém. A mulher se fez de cega, ela não tem que falar com ninguém. Mas hoje a gente vive um drama. Qual é o drama? Hoje, nesse tempo, nessa época, mais que nunca, as pessoas não querem pertencer. Tu fala assim, discipulador. O que é isso? Não é um cara que vai cooperar contigo. Mas como é que ele vai se meter na minha vida? Não, na minha vida ninguém se mete. Aí tu começa um drama. Ele não quer perder o egocentrismo dele. Ele confunde individualismo com individualidade. Ele confunde. Ele não sabe que Deus preserva a individualidade, mas destrói o individualismo. Ele não sabe, então ele não tem noção. Mas ele está ali no meio da igreja. E a gente quer discipular esse cara. Um dia eu conversei com um irmão, muito cuidadoso com ele. Eu falei, queridão, cuidadoso contigo, tal, pá. Aí ele falou assim para mim, sabe qual é o meu problema, Fran? Eu falei, fala qual é o teu problema. Ele falou, cara, eu não gosto de controle. Não gosto de ninguém me controlando. E eu, de cara, falei para ele assim, de cara, foi a primeira resposta que eu dei, depois esse negócio desenvolveu. Mas de cara eu falei assim, sabe qual é o meu problema? O teu é que você não gosta de controle. E o meu é que quando eu vejo alguém com medo de ser controlado, eu já sei que eu vou ter muito problema, porque o cara que tem medo de ser controlado, ele quebra compromisso. Porque nós temos compromisso uns com os outros. E você não quer controle. Mas o que tem controle com compromisso? Você tem que ter compromisso, pô. E compromisso nós temos uns com os outros. Temos ou não? Temos ou não? Ah, sim. O que você acha de, depois do almoço, a gente bater alguns compromissos nossos? O que você acha? Só bater, relembrar. Tá bom? Mas enquanto não relembro os compromissos, deixa eu falar contigo aqui como é que essa conversa foi desenvolvendo. Eu percebi que o irmão tinha muito medo de controle. Mas não é ele que tem medo de controle, é a massa geral. É um ensino. É um ensino. Se ensina contra controle. Os caras vão controlar você, vão dominar você, vão dominar. E o cara já tem uma natureza caída, adâmica, que ele está lutando com ela. Que não quer estar ligado a ninguém. Quem aqui está me ouvindo, que quando casou, ficou um tempo ainda vivendo aquela vida de solteiro, que não sabia que estava casado? Quem experimentou isso? Não, agora pode levantar a mão, porque eu sei que isso não é todo mundo, não. Isso é uns casos raros.
Eu me casei, pode não acreditar. Quando eu me casei, eu levei um tempo para cair a ficha. Porque eu segui solteiro. A minha mulher, minha esposinha, não sabia para onde eu ia. Você consegue pensar num cara que casa e a mulher não sabe para onde ele vai? Eu chegava e saía sem dar satisfação nenhuma para ela. Nenhuma. Segui igual. Satisfação para quê? Mas eu estava casado. Não tem esse negócio. Cara, eu fico pensando assim, meu Deus, que coisa louca. Como é que eu era maluco assim? Eu era tão doido. Como que alguém casa e vive uma vida de solteiro? Sem dar satisfação em casa. A mulher não sabia onde você está um dia. Aí tu resolve dormir na rua, não fala em casa. 2 dias. Lá para o 3º dia, quando a mulher está pensando em chamar a polícia, tu aparece. Era assim minha vida. Eu percebo que, por natureza, ninguém quer pertencer a ninguém. Por natureza, ninguém quer que o outro controle, que o outro saiba. É simples. Tu liga para um filho, tal hora da noite, o filho pode ter 2 leituras do teu chamado. Tu fala assim, filho, que hora que tu vai chegar em casa? Às 10h30, peraí. Eu usei esse exemplo com o irmão. Falei, teu filho saiu. Você pega o telefonezinho e liga para ele. 10h30 da noite. Filhinho, e aí, meu bem? Tudo legal? Legal, pai. E aí, tu falou que ia chegar às 10h30, tá por onde? Como é que ele vai receber essa ligação tua? Se ele for um discípulo quebrantado, santo, ele vai dizer assim, minha mãe me ama, meu pai me ama, que beleza, obrigado, papai. Se ele for um carnudinho, ele vai dizer assim, está querendo controlar a minha vida. Se metendo demais na minha vida. Eu já tenho 18 anos, estou passando o quê? Tenho 18, pô, caramba, 18. É assim ou não é assim? Então, por natureza, o cara já não quer mesmo que ninguém controle. Falei, filho, o que a gente chama de cuidado, diga cuidado. Diga cuidado. Olha, eu já falei de controle, já falei de compromisso, agora vou usar outra palavra com a letra C. Cuidado, diga cuidado. O que a gente chama de cuidado, para um pode ser controle. Para a gente é cuidado. Porque o cuidado, em algum momento, controla. Controla ou não controla? Controla ou não? Controla, pô. Como é que tu vai cuidar de uma coisa sem controlar? Eram 100 ovelhas juntas. Não era aprisco, vocês sabem disso, né? Vocês sabem que eles não estavam no aprisco, né? Isso aí já é a música mudando a palavra. Eram 100 ovelhas, mas como é que o pastor sabia que uma tinha desaparecido? Um anjo avisou a ele, olha, aquela ovelhinha sumiu, está faltando uma. Não, ele contava. Só tem um jeito de você saber, contando. Você quer controlar bem, você quer cuidar, vou usar a palavra cuidar, diga cuidar. Diga cuidar. Tu quer cuidar bem das tuas finanças? Como é que você acha que você cuida bem das tuas finanças? Eu achava que o índice de endividamento do brasileiro, a maior causa, eu achava que era desemprego. Porque o cara está desempregado, coitado, ficou endividado. Eu vi uma estatística recente, até porque Curitiba está listando, está no topo dos endividados. E a causa, irmãos, é descontrole. É falta de controle. Você não tem controle. Não tem controle, o buraco vai aumentando. Não tem controle, tu nunca sabe se o que entra é mais do que aquilo que está saindo. Você não controla, não cuida. Quem não controla o dinheiro, não cuida da finança. Então tem controle que é altamente positivo. É ou não é positivo? É ou não? É. Tem
coisa que você tem que olhar e cuidar e controlar. Falei, amado, eu quero falar outra coisa para você. Controlar não é uma coisa tão ruim. Às vezes, controlar é a maneira de você cuidar. Porque, de repente, se você não controlar, você não cuida. Quem cuida, controla. E vou dizer outra coisa. Quem cuida, diga comigo. Corrige. Falei outro C agora, não falei? Mais um C. Falei, ó, quem cuida não apenas controla. Quem cuida também corrige. Então, você tem que cuidar. E ao cuidar, você tem que corrigir. Ao cuidar, você tem que controlar. Em algum momento tem controle. Não é domínio, é controle. Não é domínio, não é ser dono da ovelha, porque o dono é Jesus. Mas é controle, é saber por onde anda. Tem informação. Vê da falta do irmão. Poxa, aquele amado, cadê ele? Está sumidinho? Deu uma sumidinha, isso não é controle? Isso não é atenção, é ou não é? Deu uma sumidinha ali, irmão. Aí vai. Então diga comigo. Controle. Controle. Compromisso. Cuidado. Correção. Qual foi a outra palavra que eu falei? Cuidado. Vamos lá de novo. Controle. Controle. O que normalmente os caras têm medo? Vou ter uma outra palavra que eu não coloquei, vou colocar para você. O cara tem medo de duas coisas. Ele tem medo de ser controlado e tem medo de ser cobrado. Outra palavra que eu sei que estava faltando. Ele tem medo de ser cobrado. Ele não gosta de prestar contas. Porque você vai cobrar. Relacionamento na igreja tem prestação de contas. Tem ou não? Tem ou não? Tem. Inclusive, se tem uma coisa que dificulta o teu trabalho de ensinar, é esse. Tu dá a matéria para o cara fazer e o cara não presta conta. Fala, irmão, vamos estudar esse livro, tá bom. Tem 10 pessoas na tua casa lá, vamos estudar, tá bom. Quem estudou? Quem leu? Quem fez o dever de casa? Como é que tu vai ensinar assim? Se você não tiver, se o cara não prestar conta. Fez lá, Marão, que eu te pedi? Ah, fiz. Assisti. Como é que foi? Ah, foi assim. O que Deus falou contigo? Assim. Tem jeito, pô. Isso é desde que tinha grupo caseiro lá na casa do Marão e da Célia. Provinha e tudo. Que é outro método de ensinar. Faz provinha. Faz perguntinha e a pessoa responde. Como é que tu sabe se o irmão sabe? Testando o conhecimento dele. É tudo método, mas tudo necessário. Pô. Eu acho que se hoje você tentar fazer uma provinha, alguém vai te xingar. Fala assim, irmão, vamos fazer um teste aqui de conhecimento? Vamos embora. Tu pode fazer um teste verbal, perguntando. Sobre isso, o que tu acha disso? O que tu pensa disso? Porque o cara vai falando e tu vê quanto que ele sabe, quanto que ele não sabe. Você só sabe o que o irmão sabe quando tu ouve ele. É muito legal naqueles aconselhamentos, quando tu senta assim, o irmão começa a falar. Blá, 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 blá. Aí você começa a anotar. Ponto 1, não sabe sobre isso. Ih, está perdido nisso. Ah, Jesus, tem misericórdia. Está falando. Porra. É lindo. Porque quando ele termina de falar, você tem uns 10 assuntos para ensinar ele. Às vezes mais. Irmão, tu falou sobre isso. Eu falei. Mas isso aqui não é assim, não. Isso aqui é assim. Ó. A palavra diz assim. Ó. Você não estudou sobre isso, você não sabe sobre isso. Não quero te ensinar. Esse ensino circunstancial é lindo. Mas nem sempre a gente tem essa oportunidade. Pensou, Claudinho? Se a gente pudesse sentar com todos os irmãos e ter esse ensino da hora. Mas não dá. Por isso que a gente usa o púlpito. Por isso que a gente usa vídeo. Por isso que a gente usa livro. Por isso que a gente usa, porque não dá para ter esse ensino assim, que seria lindo. Igual Jesus com os discípulos andando, e eles parando e perguntando, por que a rosa é rosa? Por isso. Por que o sol é redondo? Por isso. É igual filho. Por que quebra-mola, pai? Porque tem uma fase que os filhos perguntam tudo, lembra? Por que o passarinho voa? Por que o sol é redondo? Tu vai, lindo, tem essa fase. Está junto, mas quantas pessoas você não tem como estar junto?
Você tem lá 20 pessoas na tua casa. Tu não consegue estar perto dos 20 intensamente. E tem que ouvir esse pessoal para saber o que eles sabem. Os 6 que eu falei vamos lá de novo. Diga comigo. Controle, cobrança, compromisso, cuidado e correção. Eu fiz uma frase. A frase aquela que está lá. Ó. Já está até lá. Os caras são rápidos aqui. Está pensando o quê? Já fizeram até um negócio colorido com bolinha. Ó, coisa linda. Eu fiz essa frase pensando nessa conversa com esse irmão e nos meus desafios com ele. Coloquei o medo de ser controlado e cobrado nos faz quebrar compromissos, rejeitar cuidados e desprezar correções. Isso foi inspirado naquela conversa que eu falei, cara, esse teu medo pode levar você a quebrar os nossos compromissos. Pode levar você a rejeitar todo o cuidado nosso. Eu não estou falando só meu, não, nosso. Daqueles pastores todos que estão lá. Nosso. Você vai rejeitar o nosso cuidado. Com esse teu medo aí. E também, na hora que eles tentar te corrigir, tu vai desprezar isso. Tu vai desprezar a nossa correção. Porque você não quer ser controlado e não quer ser cobrado. Vou perguntar só para os velhos. Você que está nessa obra de fazer discípulo há mais de 15 anos. Você acha que você consegue discipular alguém que você não possa corrigir? Que você não possa cobrar algumas coisas dele? Tu acha que consegue? Mas nesse tempo que a gente vive, amado, é um tempo que se ensina contra tudo que pareça controle. Você não vai ouvir só ensino contra dízimo, não. Está em moda também ensinar contra dízimo. Mas você vai ouvir ensino também em tudo que é contra controle. Ah, não, vai se metendo na tua vida. Que isso, irmão? Tu é direto com Deus ali. Você tem seu sacerdócio. Você e Deus. Não tem pastor. Tem ensino contra pastor, contra líder. Ensino. Você vive nesse tempo. Os irmãos questionam toda a autoridade. Diz que não tem autoridade na igreja. Só de Jesus. Tá bom. Eu acredito que toda a autoridade é só de Jesus. Porque dele emana mesmo. Mas você dizer que não tem autoridade na igreja. Quando você pega os textos, tem textos que são tão claros. Tão clarinhos. No intervalo do nosso almoço, acho que vou deixar um texto aqui. Eu não sei se eu tenho esse texto aí, de Hebreus. Tem algum texto de Hebreus aí, Johnny? Naquela planilhazinha, Eu acho que o texto mais contundente é esse de Hebreus 13, 17. Aqui eu dou minha pausa, tá? Para o almoço. Que é uma coisa que eu gostaria de infundir em você, para você infundir nas pessoas que você cuida. Esse dia eu reuni a igreja lá em Curitiba, lá junto com a mesa pastoral que eu participo lá, com meus jovens companheiros. A igreja está multiplicando, está chegando gente nova. Os irmãos falaram, Franco, a gente precisa dar uma palavra com essa galera nova que está chegando aí. Tem muita gente nova. A gente tem uma reunião só por mês, geral. Então, o nosso ensino de discurso é pouco. Nosso discurso lá é uma vez por mês. Então, a gente só usa o púlpito uma vez por mês com todo o povo. Então, a gente tem que aproveitar bem. É uma vez por mês, tem que ser bem aproveitado. Tem
Tem que ser bem aproveitado. Mas eu falei, acho que é oportuno, então, nessa reunião geral, a gente falar sobre isso. E eu terminei com esse texto de Hebreus 13, 17 com eles. Dizendo assim, obedecei, embora as pessoas não gostem de autoridade, mas obedecei aos vossos guias. Você diz amém ou não? É aquele que te conduz, é um líder, aquele que comanda, aquele que exerce autoridade sobre. Essa é a palavra que está aí. No grego. Que diz respeito à influência, que controla, engraçado que uma das traduções é controla em conselho. Controla em conselho. Eu estou lendo aqui o texto original do grego. Controla em conselho, supervisor, líder das igrejas. Era usado para qualquer tipo de líder, chefe, comandante, o líder no discurso, chefe, porta-voz. Aqueles que insistem em dizer que não tem autoridade na igreja, esse texto aqui o cara tem que arrancar. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Então não é só obediência, também o quê? Submissão. Não é só obediência, também submissão. Pois eles velam por vossa alma como quem deve o quê? Que esse talvez seja o maior peso pastoral. A gente vai prestar conta das ovelhas, não são nossas. A gente vai prestar contas. E aí eu abri esse tema com os irmãos aqui, que eu quero que você também guarde no teu coração e compartilhe com os discípulos todos que estão ligados a você. Eu falei assim, irmãos, nós vamos cuidar de você de qualquer jeito. Quer você facilite, quer você dificulte. Nós não vamos abrir mão de você. A gente vai cantar aquela música, eu não abro mão. Toda hora. A gente não vai abrir mão. Então se liga aqui, galera. Ó. Nós vamos fazer o nosso trabalho de qualquer maneira. A não ser que tu fuja daqui. Mas tu ficar aqui, a gente vai fazer. Então se liga no que eu vou te falar. Tu pode fazer também uma coisa importante. O que eu falei que eles podiam fazer? Eles podiam fazer o nosso trabalho ser feito com alegria ou gemendo. Falei, olha, nós já estamos decididos. O pastorado aqui está decidido. A gente vai cuidar de vocês de qualquer jeito. Vocês podem facilitar ou dificultar. Mas a gente vai trabalhar. Então fugir. Aí tu fugir, meter o pé, ainda vai ter uns caras ainda atrás de você lá algumas vezes para insistir contigo. Mas se você ficar aqui, você só tem duas maneiras de lidar com o nosso trabalho. Qual é? Uma é facilitando, fazendo a gente ficar alegre, coisa boa, fazer com alegria, ou fazer gemendo. Escolhe. Como é que você quer que a gente faça o nosso trabalho? Porque nos fazer gemer ou nos fazer alegre, está na tua mão. Está na tua mão. Agora, como a gente vai prestar conta a Deus, a gente vai fazer de qualquer jeito. Gemendo ou alegre. Você diz amém? Eu queria infundir isso em você. Para quando você juntar lá os pipolinhos lá, relembrar os compromissos que a gente vai conversar à tarde, dar reforçada nos compromissos. Fala, queridão, olha, eu sei que o nosso tempo é muito difícil, você é meio preguiçosinho, não gosta de comer, mas eu quero que você esteja bem alimentado e bem vinculado, suprido em tudo, o meu trabalho é esse. No que depender de mim, tu vai se alimentar bem. Outra coisa, eu vou te vincular. Você vai ter vínculo mesmo conosco, mas é o seguinte. Esse trabalho pode ser feito com alegria ou pode ser feito gemendo. Amém? Amém ou não? Guardou isso, amado, na boa? Acorda, acorda.
guarda isso. Guarda isso, estou falando sério. Pega essa verdade, esse texto, e conversa com os irmãos. Não vai doer. É uma conversa legalzinha. Opa, é hora do almoço. Isso aí deve ser a hora da comida. Por isso que alega assim. Hora de comer. Tá assim, na boa, amado? Tá na boa? Guardou mesmo? Então, à tardinha, a gente volta para falar um pouquinho dos compromissos, pode ser? Na boa? Só para relembrar. Só para relembrar, pode ser? Então, diga comigo de novo. Bota aquela frase bonitinha de novo lá. A frase. A frase colorida. Vamos ler juntos? Diga comigo, medo de ser controlado e cobrado nos faz quebrar compromissos, rejeitar cuidados, desprezar correções. É a nossa real hoje, nesse tempo, tá, amado? Mas a gente vai romper esse medo, em nome de Jesus, amém? Até que o irmãozinho se sinta, em vez de cobrado, vai se ver amado, cuidado, protegido. Amém? Olha o muro. Eu brinco com os irmãos e digo, olha o muro. Olha o muro. Diga comigo, olha o muro. Diga, olha o muro. Olha a cerca. Ovelha tem cerca, não tem? Tem ou não? Tem ou não? Cerquinha. Olha a cerquinha. Digo, filhinho, olha a cerquinha ali. Ó, filho, diga filho. Filho, quando olha para a cerca, para o muro, ele vê proteção. Ele sabe que aquele muro está ali para impedir que as cobras, que os animais entrem, os ladrões entrem para atacá-lo. Escravo não. Escravo, quando vê muro, pensa em limite. Pensa em qualquer hora eu vou fugir daquele troço, vou pular aquela cerca, vou romper aquele limite. Quantos me entendem? Me entendem? Então, esses escravos do Egito, que Deus tem nos concedido, eles vão se tornar filhos de Deus, não só no espírito, mas na mente também. Você diz amém ou não? A mente não será mais escrava. Um dia eles vão olhar para a cerca e vão festejar e dizer, estou guardado, estou protegido. Amém ou não? Não vai ver como um lugar, um obstáculo para a liberdade dele. Vai ver a proteção para a vida dele. Então esse, em tese, é o nosso trabalho. É pegar essa gente com a mente escrava do Egito e fazer que eles vejam que Deus é um Pai cheio de amor, que cuida deles e que nos usa para cuidar deles. Você diz amém ou não? E que todo muro em volta deles é para guardá-los, não é para limitá-los, para protegê-los, defendê-los. Isso vai ser uma verdade. Apesar desse mundo estar podre, mas vai ser uma verdade. Em nome de Jesus. Amém. Volta nesse texto de Hebreus aí que o Franco botou. Eu vi uma coisa nas entrelinhas e quero mostrar para os irmãos, rapidamente. Existe algo que é chamado assim, síndrome da girafa, ou seja, a pessoa só quer receber do alto. Quando esse obedecer aos vossos guias, é um pastor que está ali, é impressionante, quando um dos pastores chega em algum lugar, o cara até se posiciona para bater continência. Geralmente acontece isso. Mas nem sempre acontece isso quando é aquele irmão que está ali organizando a fila de um café e fala assim, ó, espera um pouquinho, só um pouquinho, ou está fazendo qualquer outro tipo de serviço, que o irmão dá uma carteirada assim, ó, rapaz, eu sou líder de grupo caseiro. Mas sabe de qual é a igreja que eu estou falando? Da que a gente participa, faz parte. Deu para entender, irmãos? Então, essa palavra aí, essa submissão, esse obedecer, é todo aquele que está investido de autoridade. Que pode não ser o pastor que está aí naquela hora, mas é alguém que nós colocamos ali embaixo da nossa autoridade.
Só esse complementozinho que o Franco estava falando, eu vi ali nas entrelinhas. Mas eu vim aqui falar outra coisa. E para eu falar o que eu vim falar, eu preciso que esse ambiente aqui fique totalmente escuro. Cadê minha equipe aí atrás? Marco André, apaga a luz para mim, por favor. É rapidinho, é 3 minutos. Mas para eu falar tem que estar completamente escuro. Completamente escuro. Ah, não. Tá bom. Pode apagar aqui também? Cadê o Hélio? A turma de trás, hein? Bem, o que acontece, irmãos? Eu já vinha mostrar o que eu vou mostrar para vocês agora. Eu já vim preparado para isso. Mas ouvindo o Franco falar sobre o nosso trabalho no progresso da fé, no progresso do crescimento dos irmãos, eu me senti com mais liberdade para falar o que eu vim falar com vocês. Porque eu vim falar de um trabalho chamado Trabalho com os Casais. Poxa, o ambiente não está totalmente escuro. Cadê a turma que apaga as luzes ali? É só apertar o botão. Direita, esquerda. Opa! É isso aqui, irmão. Um ambiente romântico para os casais começa assim. Opa! Então eu quero falar com vocês sobre o ministério com casais. O que é isso? É o serviço que trabalha no progresso do avanço dos relacionamentos dos casais. E para isso eu quero dizer a você, depois de 4 anos de tentativa, 2014, 2015, 2016, eu consegui trazer um irmão para trazer uma palavra para nós, que a gente está trabalhando essa palavra desde 2014, mas esse ano ele já está laçado, comprometido. Eu ia falar amarrado, mas amarrado não fica legal, né? Está laçado. Acho que laçado está mais dentro da palavra, do mover. Então, irmãos, vamos soltar um videozinho ali. Eu queria que você assistisse com toda a tua atenção. Ok? Mais pra frente, por favor. Esse é o pregador, ó. Esse é o palestrante. Dia 12 de agosto, nosso próximo encontro com os casais aqui no sítio. Nós convidamos você. O local você já conhece. Deus guiou o teu caminho, As instalações. até juntar-se com o meu, e guardou a tua vida, separando-a para mim. E hoje aqui estamos Na presença do na Senhor. presença do Senhor, celebrando a união do nosso amor. Para onde eu for, tu irás. Onde eu Alguns de vocês estão aparecendo nas fotos. meu Deus será o teu Deus, meu caminho teu será. Neste dia Esse encontro de foi em alegria, 2015. eu te dou meu coração e repouso os meus sonhos em tuas mãos. Olha bem o tema que a gente vai tratar lá em cima. Casamento, um campo a semear. Junto a ti eu estarei, pois eu sei que as muitas águas Bem, irmãos, nós podem já estamos com o hotel reservado, firmarem mas ainda não estamos com a exclusividade no hotel. sobre
Para a gente alcançar essa exclusividade, a gente precisa ainda de mais 60 casais. Entendeu? Então tem um desafio aí para você que está em dúvida, né? Estava pensando de participar ou não participar, você ainda tem chance. O encontro vai acontecer. Mas para a gente ter exclusividade, né? O que é exclusividade? Só a gente usar o hotel nesse período. Nós ainda não conseguimos, tá bom? Então eu conto aí com as orações dos irmãos. E se você tem lá um casal que está pensando, cocheando entre dois pensamentos, direcione assim, ó. Casamento, um campo a semear. Amém? Pode. Está aberta. Vocês viram ali batismo ali? Teve batismo no nosso último. 3 pessoas se converteram no último retiro lá em Arcozelo. Amém? Algum aviso aí, irmãos? A oferta. Olha só, irmãos, a gente quer dar a vocês a oportunidade Só um avisozinho rápido. Quem tem filhos aí, os irmãos vinculados aqui, com filhos na idade de 10 e 11 anos, Edna está pedindo, minha esposa, para que você, num momento de intervalo, possa procurá-la, que ela queria entregar uma coisa para vocês e informar, tá bem? Coisa rapidinha, tá ok? Nos intervalos durante o dia, hoje você pode procurá-la. Tá ok? Ela está sentadinha ali naquele, aquela caixa de papelão ali do lado, tá bom, queridos? 10 e 11 anos, irmãos vinculados aqui, os pais, né? Amados, o nosso retorno se dará às 14h30, sendo que às 14 horas, os leads aí, a galera aí ligada a Júnior Paulino, ele precisa conversar com vocês aqui embaixo, né, na sala aqui de baixo. Então, às 14 horas, a turma ligada a Paulino aqui embaixo. E os demais irmãos, nós voltaremos às 14h30. Com relação ao retiro de casais, se tu quiser saber informação, pode procurar a mim, ou ao Robson, esposo da Sheila, ou ao Robson, esposo da Raquel e suas esposas, Wash, Thalita, Aldi e Carla. Acho que não esqueci de mais ninguém, é isso? Quem? Ah, Luciano, nosso padrão, não posso esquecer, cara. Luciano, Padrão e Cris. Amém? E, então eu estava falando, irmãos, que a gente quer dividir com vocês aí a oportunidade de cooperar conosco financeiramente nesse encontro. Vamos rachar essa despesa? Quem topa aí? Somos família, não somos aqui em família? Somos irmãos? Então a gente quer animar vocês a racharem a despesa desse encontro conosco. Você pode ficar de pé agora, em nome de Jesus? Pega a sua oferta aí e você tem a liberdade de trazer já para cá. Mas deixa eu te falar aqui, ó, a fila para você se alimentar